caminhando aqui pela orla do Lago de Genebra, em Montreux. Chegamos ao Castelo de Chillon. Uma das construções mais importantes da Suíça, construída no século XII. Vamos lá conhecer com a gente. E esse castelo já foi residência do Ducado de Savoia, justamente nos tempos gloriosos aqui do Castelo de Chillon. Foi inspiração para grandes artistas, escritores, como Lord Byron, Victor Hugo. Se situa numa posição totalmente estratégica aqui. Desse ponto, ele tinha controle total aqui de Montreux e de grande parte do Lago de Genebra. Esse castelo faz parte do roteiro Suíça a pé. São vários lugares que você realmente alcança a pé sem nenhum uso de transporte público. Então esse mapinha eles mostram pontos onde é possível percorrer a pé com tranquilidade. São as indicações das cidades mais próximas, vilas. Nós estamos hospedados em Montreux há 1 hora. Nós viemos a pé aqui, mas olha, sinceramente a gente não viu o tempo passar. É de uma beleza tão grande que se demorasse 3 horas a gente estava feliz aqui. Como não teve guerras aqui na Suíça, né? As construções históricas elas são muito bem preservadas e tem muito de original, né? Um diferencial suíço. Esse aqui é um dos pontos mais visitados da Suíça. Não tem absolutamente ninguém. Então o castelo é nosso. Vamos aproveitar. Por isso que vale a pena, pessoal. Visitem os lugares no inverno. Além de ser mais barato, tem a sua beleza, que é uma beleza única, né? E era como se fosse um pedágio, né? No século XII. Tinha um controle, né? De quem passava pelo lago, quem ia pro norte e pro sul da Europa. A família Savoia ficou muito rica com esse negócio aí. Vamos iniciar por um local interessante aqui no Chillon, na cave, onde se armazenavam os vinhos. Será que tem algum ainda pra gente lá? Vamos. Pessoal, isso aqui não é cênico não, eles ainda armazenam vinhos aqui e vendem na lojinha ali na frente. Sensacional a sacada. Aqui tá o vinho Clos de Chillon, um aroma aqui de vinho, obviamente, maravilhoso. Aqui tá indicando que ele ganhou um prêmio aqui suíço de enoturismo como o primeiro lugar de qualidade esse vinho. E essa cultura vinícola aqui de Chillon vem desde 1260. E adentrando no subsolo do castelo, nós chegamos a essa sala, que eles chamavam de arrecadação. E aqui a gente consegue ver as rochas que estão sob o castelo, né? As rochas naturais de onde o castelo foi construído. São maravilhosas, olha. Por que sala da arrecadação? Arrecadação porque aqui é que eles guardavam todas as mercadorias que eles compravam dos merchants, materiais pesados. Aqui a gente consegue ver um mostruário feito pelo museu para a gente ter uma ideia do que era guardado. Então eram comidas, eram lãs, tudo para uso das pessoas do castelo e dos duques de Savoia. Então todo esse clima frio aqui do subsolo, ele era propício para guardar os alimentos para a corte. Atenção, Elisa. Esse clima frio a gente sente na pele. Estamos sentindo. Não é feito aqui, né? Mas assim, não é só bom para os alimentos. Aqui eles também colocavam na sala ao lado os prisioneiros. Então acho que era difícil, hein? Então, mas eles ficavam do lado daqui Ficavam, mas ficavam no frio, né? Complicado. Vamos lá conhecer. ver. Nossa, é uma sala bem pequena, né? Fica com um animal isso aí. Sim, pior até que os animais. A janela é só um buraquinho ali, ó. Pelo menos tinha tomada ali, ó, Lisa, pra eles carregarem o computador. Aqui já era a sala de execução, olha só. Aqui mesmo o cara já era enforcado e o seu corpo imediatamente levado ao lago.
Dá pra considerar. Se o cara não fosse assassinado, executado, se deixasse ele morria de frio aqui, né? Não, com certeza, gente. É muito gelado, muito úmido. Na beira do lago. Eu acho que era até melhor, né, que ele morresse dessa forma, não sei, menos cruel. E essa escada, ela conectava a corte, o quarto dos duques aí, dos bem bons, diretamente com essa sala de execução. Mas para que era? Era uma área de escape, em caso de ataque. Eles saíam por aqui e diretamente conectavam ali já pelos barcos. Inclusive foi usado em 1536 durante um ataque dos Bernese. Ou seja, foi útil essa solução. Seguindo, a gente encontra mais uma sala que seria mais uma prisão. Essa bem maior. Essa sala, que também foi prisão, ela ficou muito famosa, porque ela foi título de um poema do Lord Byron, lá de 1800 e pouco. Saber que foi uma prisão aqui é pesado. E olhem que interessante, muitas pessoas acreditam que quem ficou preso aqui foi o próprio Lord Byron, que escreveu o poema O Prisioneiro de Chillon, porque ele escreve em primeira pessoa e é muito intensa a escrita. Mas não, realmente não foi ele, foi um outro prisioneiro. Agora, estando aqui nesse local, vendo algumas pinturas, alguns textos, é impressionante mesmo. E aqui embaixo eles colocam algumas representações pictóricas desse poema do Lord Byron, do personagem real, François Bonivard, que era contra o governo de Savoia e ficou preso aqui durante 6 anos. Só foi libertado com a troca do governo. E ela retrata o sofrimento, a dor desse personagem real. Apesar que a pintura romantiza, logicamente, as situações, mas a gente sente um pouco como seria o clima que você fica 6 anos preso do jeito que está ali na pintura, acorrentado. Um detalhe interessante aqui no museu é que foram replicados os passos do François, o prisioneiro. Então ele era sempre aqui nessa coluna e ele dava voltas e voltas, porque não tinha como sair daqui. E o museu até relata que muitos fãs do Lord Byron e desse poema, O Prisioneiro de Chillon, vêm até aqui, até esse pedaço, essa pilastra, e recitam o poema. Tem soldado aí abandonando o posto. O problema é esse. E agora? Um castelo é destruído, um reino, enfim, pela porta da frente, né? Como era o banheiro da época? Até que eles foram engenhosos, ó, pessoal.